Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, a minha oração, mais uma vez, é uma oração de intercessão, onde eu rogo a Ti, para que a Tua palavra seja revelada aos que vão ouvir e assistir nesse momento. Estejam aqui em Santo André, presencial, estejam ao vivo online, pelo YouTube ou pelo Facebook. Eu sei que o Senhor conhece a todos, são Teus filhos, e o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que eu te peço, dando sabedoria, dando entendimento, dando revelação. Que seja feito desta forma, segundo a sua vontade, para a tua glória, em nome de Jesus, é a minha oração. Amém? Glória a Deus. Graça e paz a vocês, pode se assentar, graça e paz a vocês que estão aí no YouTube ao vivo, graça e paz a vocês que estão pelo Facebook ao vivo também. Estamos ao vivo agora para toda a terra, exatamente 19h37. 19h37, estamos ao vivo para toda a terra. Toda quarta-feira, às 19h30, temos aqui no Ministério Graça e Apostolado, Graça e Apostolado, né, que é o ensino da palavra. Toda quarta-feira é um estudo bíblico, né? É um dia onde nós temos o objetivo só a ministração da palavra. Hoje não tem culto de louvor, hoje não tem culto de oração, hoje é uma ministração específica da palavra. Então, às quarta-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 18h, culto de louvor e adoração. Se você ainda não tem a revista O Mover, volume 4, adquira a sua, ainda temos algumas aqui na livraria. Ontem eu coloquei nos Correios 60 revistas desta, O Mover, Ministério de Paulo. Enviei para Pernambuco, Araripina, Pernambuco, 60 revistas, o Ministério de Paulo. Você vê que é um mover, né? De fato, é um mover de Deus. 60 revistas foi de uma vez só para Araripina, Pernambuco. Afora todo o Brasil que já está correndo essa revista, tá? Então, se você não tem ainda, adquira a sua. Entra aqui em contato pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo nosso canal no YouTube, ou no Facebook, ou no nosso site. Até na Rádio MGA Online tem um link para você adquirir. Não fique de fora do mover de Deus. Esta é a mais recente, o Ministério de Paulo. Logo, logo vem a próxima, tá? Não fique sem. Hoje nós temos assunto alimento novo. Bíblia, papel e ela, que tem que estar nas nossas mãos para você anotar. Você tem que anotar. Forçosamente você tem que anotar, porque se você... Antigamente, quando você não sabia... Hoje as pessoas olham no Google Maps, olham no GPS, mas quando não tinha GPS, na rua tal, Rua São João, número tal, tinha que anotar. Para quê? Para memorizar e guardar. Então, você imagina o estudo da palavra de Deus, né? Então, você tem que estar com a Bíblia do lado, um caderno, bem-aventurado, bem prudente são aqueles que têm um caderno já de anotação. Tem pessoas que compram o caderno só para isso. Toda quarta-feira já anota lá, marca o dia tal, e anota. Hoje é dia 11 de dezembro de 2024, a pessoa já marca quarta-feira o tema. Isso é maravilhoso fazer isso aí, porque você está investindo em você mesmo. Isso sim que é crescer em graça e no conhecimento. Então, Bíblia está aqui. Estou com duas Bíblias aqui do lado. Bíblia, papel e caneta. O tema hoje, já deve estar aparecendo aí no YouTube, o tema hoje é importantíssimo, hein? Importantíssimo, presta atenção. Ó. A profecia, entre aspas, mas profecia. A profecia de Paulo que se cumpriu à risca. Quero falar um pouco sobre isso aí. A profecia de Paulo que se cumpriu à risca. Que profecia que foi essa, hein? Que se cumpriu à risca. Você sabe que toda profecia tem que se cumprir, mas essa cumpriu-se eximiamente à risca. Por favor, Atos, abra sua Bíblia aí. Atos capítulo 20. O tema hoje,
a profecia de Paulo que se cumpriu à risca. Profecia tem que se cumprir, né? Mas essa de Paulo, essa aqui, porque tem profecia ainda que, né, ainda não se cumpriu. As profecias da lei já se cumpriram, mas há palavras proféticas que vão se cumprindo no nosso dia a dia. O assunto hoje, o tema, a profecia de Paulo que se cumpriu à risca. Preocupante essa profecia de Paulo, né? Atos 20, verso 29. Atos 20, verso 29. A profecia de Paulo que se cumpriu à risca. Atos 20, 29. Bíblia, papel e caneta. Paulo disse: sei que depois da minha partida, em outras palavras, sei que depois que eu morrer, depois que eu for embora, depois que eu morrer, Atos 20, 29, sei que depois da minha partida, olha a profecia, o verbo está no futuro, sublinha aí, ó, entrarão no meio de vós. É uma profecia porque o verbo está no futuro, o verbo entrar. Entrou, entrei, entra, entrarão, futuro. Entrou, passado. Entra, presente. Entrarão, futuro. Então, a profecia ela é conhecida quando o verbo está no futuro. Não existe profecia com o verbo no passado, né? E nem no presente. Fica claro e óbvio que toda profecia é conhecida, né, caracterizada quando você encontra o verbo no futuro. Olha lá, ó, Atos 20, 29. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Isso aqui, olha, eu estou pensando aqui como Paulo. Eu estou pensando como se eu fosse Paulo. É claro que foi revelado para ele, né? Foi revelado para ele. Não é uma profecia que ele, igual a de Isaías, né? Nascerá um menino, a virgem dará. Essa profecia era maravilhosa. Jesus ia nascer, né? Malaquias 4:2, é uma profecia linda. Malaquias 4:2, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação. Olha que profecia bonita. Nascerá o sol, quer dizer, Jesus. Então, há profecias na Bíblia que são lindas, mas essa aqui, eu estou pensando no lugar de Paulo como se fosse ele. Forçosamente ele teve que falar. Não vou nem falar que ele profetizou. Por isso que o tema está profetizar entre aspas. Porque não é uma profecia como a de Isaías, nascerá o sol da justiça, uma profecia igual de Malaquias, uma profecia igual de Joel, né? Uma profecia igual de... Não, era uma profecia que, infelizmente, teve que anunciar isso antes. E se anunciou antes o que iria acontecer depois, caracteriza-se como uma profecia. Pastor, o tema, a profecia de Paulo se cumpriu à risca. Eu vou te mostrar que se cumpriu. Primeiro eu estou te mostrando que é uma profecia. E a profecia se conhece porque o verbo está no futuro. Vamos ver aqui na versão ampliada. Essa Bíblia você não tem, então estou com duas aqui. Eu estou com a editora Vida, que é a Bíblia Thompson, tá? Bíblia Vida, que é a mesa da Bíblia Thompson. Você que tem a Bíblia Thompson, é a versão que nós usamos aqui no ministério já há mais de 30 anos. Então é uma versão que eu confio, né? Eu tenho 50 e poucas Bíblias, escolhi essa versão, que é a Bíblia Thompson, como a versão que nós usamos aqui. E a versão ampliada, a Bíblia Viva, é uma versão, como diz o nome, ampliada, ela amplia o nosso entendimento. O mesmo texto, numa outra versão, Atos 20, 29. Eu sei com certeza que depois que eu for embora, falsos mestres como lobos ferozes, a profecia aqui, Paulo falou na Bíblia Thompson, ele disse entrarão. Na versão ampliada, diz assim, ó, lobos ferozes aparecerão no meio de vós e não terão pena do rebanho. É forte, né? Vou ler de novo. A versão ampliada, Atos 20, 29. Eu sei com certeza
Olha que palavra. Quer dizer, não tinha acontecido ainda. Como é que ele sabia com certeza? Porque foi revelado a ele. Irmãos, quando Deus revela, então você fica sabendo com certeza. Entendeu? Porque quando Deus fala, você sabe com certeza. Não tem... Olha, eu já encontrei pessoas na caminhada. Como é que eu vou saber que foi Deus que falou? Então não foi Deus que falou. Você acha que Deus vai falar e você não sabe que é Deus? Você acha que a voz de Deus vai ser confundível? Não, ela é inconfundível. Por isso que Paulo diz em Romanos 8 que o mesmo Espírito faz o quê? Testifica com o nosso Espírito. Então, se você ouvir a voz de Deus, não tem como você não saber que é Deus. Então, se você... eu não sei se foi Deus que falou. Então, não foi. Eu tive um sonho, eu não sei se é de Deus. Então, não é. Está claro, abençoados? Você acha que Deus vai falar... Quando Deus falou em sonho com Daniel não sabia que era Deus? Deus falou em sonho com Ezequiel. Deus falou em sonho com Mateus capítulo 1. O esposo de Maria. Ele não sabia, claro que sabia. É Deus falando. Está claro ou não está claro? Então, vou falar mais uma vez. Você que já falou aí, eu estou sentindo de fazer, mas eu não sei se é de Deus. Então não é, irmão. Porque Jó 42:2, Deus disse, nenhum dos meus planos pode ser impedido. Então, se está em você fazer algo, e você está aí, faz ou não faz, não sei se é, então é claro que não é, abençoado. Porque o que é de Deus é impossível alguém impedir, atrapalhar. Amém? Porque é de Deus. Isaías 46:10, o meu propósito subsistirá, disse Deus. Vírgula, e farei toda a minha vontade. Duas coisas. Isaías 46:10, o meu propósito é o que vai permanecer, subsistir, vírgula, farei toda a minha vontade. Duas coisas diferentes. Quem é que vai impedir? O propósito de Deus e quem que impede a vontade dele? Então, se alguém na vida, eu não sei se foi Deus, então não foi. Porque quando é Deus, é claro, é nítido, é certeiro, é soberano, é divino, é claro. Amém? Então, Paulo disse na versão ampliada, eu sei com certeza, Atos 20:29, eu sei com certeza que depois que eu for embora, falsos mestres, aí ele comparou, como lobos ferozes aparecerão no meio de vocês. Então eu vou falar de novo, eu vou pensar como Paulo. Eu não estou crendo que ele profetizou algo gostoso de falar, que ele queria falar, que não viu a hora de falar, igual a revelação de falar, pela graça vocês são salvos, Deus vos reconciliou em Cristo. Isso era uma revelação gostosa de falar. Você acha que foi gostoso para Paulo falar que lobos iam aparecer no meio do rebanho, das ovelhas? Você acha que foi legal falar isso? Deixa o Atos 20 aberto, abre em Mateus capítulo 7. Olha lá o que Jesus tinha dito antes. Jesus tinha dito antes, deixa o Atos 20 aberto, abre em Mateus 7. Mateus, capítulo 7. Estou vendo o texto aqui já antes. Mateus 7, coloca o dedo no verso 15. Mateus 7,15, Jesus tinha dito antes de Paulo ele tinha dito. Paulo nunca andou com Jesus, nem o Paulo, nem o Saulo. O Paulo é o cristão em graça. O Saulo era o judeu que perseguia a igreja, os cristãos. Entendeu? Paulo já é o cristão em graça, já tinha sido arrebatado, recebido a graça. E o Saulo é antes de Paulo, antes da conversão. Por isso está em Atos 13, Saulo. Mas Atos 19 para frente, Paulo. Muda por quê? Porque os Atos 8, Saulo, Atos 9, Saulo, mas Atos 19, Paulo. Por quê? Porque ele já tinha havido a conversão, ele já tinha recebido a revelação da graça. Então já não era mais Saulo o perseguidor da igreja, dos cristãos. Aí já era Paulo, o apóstolo. Olha Mateus 7,15, Jesus falou, cuidado, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vem até vós, aí o verbo está no presente, vir, que aparece, que vem até vós.
aparece no seu caminho, na sua vida. Mas como que o falso profeta vem? O nome já fala, falso, né? Então, eu preciso te dar algumas dicas para você conhecer, saber, diferenciar, discernir o falso do verdadeiro. E uma dica eu vou te dar para você escrever para nunca mais esquecer. O falso profeta, ele sempre vai usar o quê? A Bíblia, a palavra. Por quê? Porque um macumbeiro não usa a Bíblia. Nenhum macumbeiro usa a Bíblia. Do candomblé ninguém usa a Bíblia. O satanista não usa a Bíblia. O luciferiano não usa a Bíblia. Tá claro? Então o luciferiano não vai vir com a Bíblia. O satanista não vai vir com a Bíblia. Né? O do candomblé, o da magia negra, ele não vai vir com a Bíblia. Que nem Bíblia ele conhece, nem usa, nem lê, nem prega, nem ensina, nem nada. Então não é esse o falso profeta. Esse é o ignorante. Esse é o que não conhece a palavra. Está claro aí? Olha sinais para você conhecer o falso profeta. Como é que eu vou saber quem é e quem não é? Porque não está escrito falso profeta e nem escrito verdadeiro profeta. Como é que você vai saber quem é e quem não é? Deus testifica por meio de sinais. O falso profeta, ele sempre vai usar o que o verdadeiro profeta usa, que é a palavra, a Bíblia. Então, quando Jesus disse em Mateus 7,15, cuidado com os falsos profetas que vêm até vós, disfarçado em ovelha. Disfarçado já quer dizer que não é, tá claro? Porque quem é não precisa disfarçar, tá claro? É o caso do travesti. O travesti, ele se disfarça em uma mulher, mas ele não é mulher. O travesti é do sexo masculino. Se você olhar o RG dele, vai estar lá masculino, o nome masculino. O travesti, ele se disfarça em mulher. E engana muitos, hein? Hã? Pegou onde eu quero chegar? Tem travesti aí que... Mas você fala assim, nossa, é uma mulher. Dependendo quem está olhando, dependendo com quem ele conversa, passa fácil. Minha mãe mesmo, que já morreu com 95 anos, se um travesti chegar a achar ela de cabelo escovado, batom e roupa, saia, tudo... Minha mãe não ia nem sonhar que era um travesti. Quer dizer, porque ele estava disfarçado em uma mulher. Está entendendo? É a comparação que Jesus está fazendo. Que o falso profeta, ele vem como? Disfarçado em ovelha. Se o travesti se disfarça em mulher porque não é mulher. Por isso que disfarça em mulher. Logo o falso profeta disfarça em ovelha porque não é ovelha, tá claro? Cautelai-vos do Mateus 7,15 dos falsos profetas que vêm até vós disfarçado em ovelha, mas olha lá, ó. Mas interiormente, Atos 20, 29, são lobos devoradores. Então volta no Atos 20, 29. Quando Paulo fala, sei que depois da minha morte entrarão no meio de vós lobos cruéis, ele está falando dos falsos profetas em Mateus 7,15. Quem está entendendo? Quarta-feira é noite de estudo. É Bíblia aqui e Bíblia ali. Mateus 7,15, Atos 20, 29. E vou abrir o terceiro texto agora. Interessante que na versão ampliada, tem uma frase aqui que a Bíblia convencional, tradicional, não fala. Você quer ver a frase? Ó? Atos 20, 29. Ó. Eu sei com certeza que depois que eu for embora, falsos mestres. A Bíblia Thompson diz o quê? Lobos cruéis. E a versão ampliada. Por isso que é bom você ter várias versões. Por isso que o nome é Bíblia ampliada. Por quê? Ela vai ampliando o seu entendimento. Você não fica naquele tradicional. Sabe aquele tradicional? Não, você vai ampliando várias versões. Eu estou só com duas aqui. Mas tem a Bíblia Thompson é a edição contemporânea. Tem a versão corrigida, tem a atualizada, tem a revista e atualizada. Então tem várias versões. Você tem várias Bíblias, você vai ampliando o seu entendimento. Está entendendo o que eu estou falando? Então, Atos 20, 29. Você sublinha aí, ó. Os lobos cruéis de Atos 20, 29. Debaixo dos lobos cruéis, você pode escrever aí, ó de lado, sublinha lobos cruéis na sua Bíblia. Atos 20, 29, sublinha lobos cruéis. Debaixo dos lobos cruéis, coloca bem pequenininho, ó. Mate, M-A-T, ponto, que significa Mateus, Mateus 7,15. Isso é uma referência bíblica. Nós chamamos na teologia, isso é chamado de referência bíblica. Não é interpretação. Está claro? Por que não é interpretação? Porque eu não estou... É só referência.
também chamado de texto paralelo, teologicamente, texto paralelo, ou referência bíblica. Por isso que na sua Bíblia aqui embaixo, para quem não sabe, coisa velha, mas tem gente que não sabe, até hoje. Por isso que aqui embaixo está cheio de versículos. Não está cheio de versículos embaixo? Tem gente que não sabe o que é isso aqui. Ao longo de 30 anos, já encontrei com pessoas, pastor, por que tem esse monte de versículos? Isso aqui é referência bíblica. Você vai ler a Bíblia, vamos ver aqui se em Atos 20, 29 tem, quer ver? Atos 20, 29, aqui, ó, número 12. Ó, Atos 20, 29, ó. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Está aqui, do lado do rebanho está o número 11. Do lado do rebanho, bem pequenininho, número 11. Aí eu vou lá embaixo, vamos ver qual que é o número 11. Aí, Mateus 7,15. Está vendo? Olha que legal. Eu nem sabia de Atos 20, 29, o número 11 estava ali. Eu não sabia, diante de Deus, eu não sabia. Então, pelo Espírito Santo, eu citei o quê? Mateus 7,15. Quando fui conferir aqui agora, pegou? Glória a Deus. Eu nem sabia. Então, glória a Deus por quem traduziu, porque ele já usou a referência de Mateus 7,15 como texto paralelo com Atos 20, 29. Estão entendendo? Quarta-feira é uma noite mais teológica, né? Vamos mexer mais um pouquinho nesse assunto aqui? Qual que é o assunto hoje, o tema? A profecia de Paulo que se cumpriu à risca. Vamos lá em 2 Pedro, capítulo 2. Você sabe que Pedro recebeu a graça através de Paulo, né? Então vamos ver o que o Pedro falou. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. 2 Pedro 2, verso 1. O Pedro falou assim, ó, mas houve também entre o povo falsos profetas. Aí vem a profecia, ó. Cadê a caneta? Como entre vós, a profecia, haverá. Verbo haver no futuro. Haverá também. Ah, mas eu não quero. Não tem não quero, haverá também. Entrarão no meio de vós, lobos cruéis. Não, mas nós vamos estar orando para não entrar. Não tem orar para não entrar. Pegou? Não, tem gente que é meio assim, né? Tem gente que sabe aqueles... Ah, mas será que Judas, na última hora, ele não aceitou? Não tem última hora, irmão. Nem última, nem primeira. Quem é salvo foi salvo em Cristo. Quem não é salvo não foi salvo em Cristo. Não existe última hora. O Batista gosta muito disso, né? Ai, mas será que na última hora ele não se arrependeu? Então o Batista usa muito isso para o ladrão, para o cara que está vivendo errado, fazendo um monte de coisa errada. Aí ele morre, aí ele fala, mas será que não? Para com isso é uma humildade fingida. Quem tem o pleno conhecimento vai saber, entender e compreender que não adianta nada essa suposta última hora. Porque quem é salvo é presente, porque foi no passado, salvo em Cristo. Ninguém é salvo agora, porque agora ele aceitou. Não existe esse tipo de salvação. A vida eterna ela não é dada, ela foi dada. Entendeu? É bom você escrever. A vida eterna, a salvação em Cristo, ela não é dada, ela foi dada, foi passado. Por isso o verbo no presente, pela graça sois salvos. Oh, por que sois? Porque foi. Está claro ou não está claro? Sois porque foi. Quem não foi, não é. Está claro ou não está claro? Isso é Romanos 8,9. Paulo diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, e não tem por quê? Porque não recebeu, porque não foi comprado, não foi reconciliado, não foi justificado. Romanos 8,9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é por quê? Porque não é ovelha. Então quem não é ovelha não tem o Espírito. Ah, mas será que não? Não tem será, irmão. Não é, não é. Não, senão está claro. Quem está entendendo? É que os evangélicos tradicionais, eles parecem que eles querem ajudar Deus, né? Não é? Ah, mas coitado dele, ele não teve nenhuma chance de... Chance do quê, irmão? Quem é ovelha já nasceu salvo. Ah, então o que eu estou fazendo aqui? Você está crescendo em graça e no conhecimento. Tem nada a ver com sua salvação. Você já nasceu salvo. Ah, quer dizer então que se eu não estivesse aqui crescendo em graça e eu morresse, eu seria salvo? Claro, porque você é uma ovelha. Ah, então qual a lógica de conhecer o Evangelho, de receber o Evangelho? A lógica que você nasceu para a glória de Deus, você foi escolhido antes da fundação do mundo,
Você foi chamado na graça, Gálatas 1, verso 6. Você foi predestinado segundo o propósito de Deus, Efésios 1, 11. Tudo se encaixa, irmão. Não é... Oh, Deus não te colocou aqui na terra e se vira aí, você escolhe. Não existe esse suposto falso livre-arbítrio. Isso não existe. Você tem o livre-arbítrio para usar a roupa que você quer, para comer o que você quer, para vestir o que você quer, para morar onde você quer, para comprar o carro que você quer, a marca, a cor. Isso aí é vontade sua. É escolha, livre-arbítrio seria livre escolha. Essa escolha sua. E se me pode suportar, mesmo assim, ainda passa pela aprovação ou tolerância de Deus. Sabia disso? Porque você sabe que tem coisa que Deus não aprova, quem é que vai lutar contra Deus vai vencer e vai ganhar dele? Você sabe disso, tem gente, que foi o caso de Jonas. Jonas, levanta-te e desce a Nínive. Não tem eu não quero ir para Nínive. Ah, mas o Jonas não foi. Não foi? Não, pastor, eu li Jonas, ele não foi, ele levantou e foi para outro lugar. Ele foi pegar um navio e foi fugir de Deus, foi se esconder de Deus. Você conhece a história, né, irmão? É claro que no primeiro ele não foi, no segundo ele não foi, no terceiro ele não foi, mas vamos resumir, ele foi ou não foi? Por isso que Romanos 9, quem resiste à sua vontade? Resumindo, né? Então, livre escolha, todos nós temos livre arbítrio ou livre escolha, nós temos na carne. Você pode casar com uma pessoa errada. Isso aí, a maioria dos casamentos não foram predestinados. A pessoa casa por dinheiro, casa porque olha a carne, né? Olha por fora, mas por dentro é o próprio Satanás. Aí lá na frente dá briga. Não está cheio disso? Mata, não está cheio? São casamentos permitidos, permissivos. São coisas, eu mudei de casa, fui para outro lugar, eu estou só me lascando na vida. Isso acontece pela permissão de Deus, porque você não é um robô, você não foi criado, Deus não está lá no céu com um controle remoto, controlando, não, você não é um robô. Tinha um irmão aqui na igreja, ele era evangelista, 25 anos, aí ele fez 27, tinha 25, veio falar comigo. Aí ele falou assim, pastor, eu quero comprar uma moto, o que você acha? Geralmente as pessoas quando procuram um profeta, nunca quer ouvir o que o profeta quer falar. Então por que procura o profeta? Amém? Quer que eu fale de novo? Geralmente quem procura o profeta, ele não quer ouvir o que o profeta tem para falar. Ele quer ouvir o que ele quer ouvir, não o que o profeta tem para falar. E nessa Davi se lascou, né? Porque o Davi foi na casa de Natã, o profeta chegou lá, o profeta, pegou ele. Não tem por onde fugir. Então você vai na casa do profeta, está correndo o risco de Deus falar, né? Bom, aí o evangelista aqui do ministério, ele tinha 25 anos. Pastor, eu quero comprar uma moto. E o que você acha? Falei, irmão, não mexe com moto. Foi bem aqui, eu estava bem aqui, acabou o culto, ele veio falar comigo. Falei, irmão, não mexe com moto. Não, pastor, eu estou querendo comprar uma moto, 25 anos. E não comprou. 25, 26, 27, ele veio falar de novo. Pô, pastor, eu estou querendo comprar uma moto. Qual a sua idade? Ele falou, tenho 27. Eu falei para ele, com 27 eu já era pastor. Mas... Aí ele desconversou, porque eu queria dizer, você vai servir a Deus, irmão. Com 27 anos, vai servir a Deus. Você é novo, vai servir a Deus. Você vai ser muito beneficiado se servir a Deus. Paulo diz, quem deseja o ministério, excelente obra deseja. Vai servir a Deus. Hebreus 6,10, Deus não é injusto. Ele não se esquecerá da sua obra, vai servir a Deus. Não, quero comprar uma moto. Falei, irmão, não mexe com moto, irmão. Não mexe com moto, não mexe com moto. Não compra moto, não mexe. E ele saiu triste e foi embora. Passou 3 meses, o amigo dele veio aqui. Pastor, ficou sabendo que o irmão morreu? O que foi, pastor? Ele comprou uma moto, bateu na traseira do ônibus, morreu na hora. Eu posso dormir em paz, né? Porque eu falei para ele não comprar, falei 2 vezes, mas ele foi intransigente,
Eu penso que quando eu falei, irmão, não mexe com moto, não compra moto, eu penso que era Deus falando com ele. Mas ele não queria ouvir Deus. Ele queria que eu falasse assim, irmão, compra moto sim, e eu declaro anjos. Posso falar a verdade para vocês? Eu não indico moto para ninguém. Pronto, falei. Eu não indico moto para ninguém. Minha filha queria comprar moto, tirei da cabeça dela. Mas você anda de moto. Irmão, Gálatas 6,5, cada um leva o seu fardo. Pegou? Eu sou eu, você é você. Eu não indico moto para ninguém. Eu quero continuar dormindo em paz e livre de má consciência. Eu não indiquei. Ele comprou na teimosia, bateu e morreu. Eu não indiquei, então posso continuar em paz. Se eu tivesse indicado, eu estava perdido. Estava perdido, irmão. Porque eu que mandei ele comprar. E ele comprou, bateu e morreu. E eu falei para ele não comprar. Entenderam? Então, a livre escolha na carne, você tem a sua. Hebreus 5,14. Para discernir o bem e o mal. Você discerne o que é bem e o que é mal. Eu vou pular de um prédio que chega mais rápido. Eu prefiro descer pelo elevador. Se tiver sem energia, eu desço pela escada. A terceira opção é pular de um prédio, então eu vou esperar voltar a energia. Está vendo como que é? Então, o que eu estou te mostrando? Que você é responsável pelas suas atitudes, pelas suas escolhas. Está claro aí, pessoal? E você não pode pôr Deus na jogada. Você viu a mocinha lá que caiu do prédio? Você viu na televisão? Foi tirar selfie. Você viu lá na televisão? 27 anos, pastora? Que coisa. 22 anos. Profissional do handebol. Que coisa. Ela pegou o celular, esse negócio de tirar selfie, que, né, desculpa aí, é coisa de bobão, né? Tirar selfie aqui tudo bem, mas tirar selfie no 25º andar, na beirinha do prédio? Falei, né? Tanta gente já morreu, caiu do precipício, caiu da pirambeira e morreu afogado, caiu lá embaixo. Por quê? Porque vai arriscando. Então a mocinha com 22 anos subiu no 25º andar com o irmão, de noite no escuro, para tirar selfie lá. E ela foi andando assim, de noite, tropeçou e caiu lá embaixo. 25 andares, irmão. Eu creio em Deus, eu creio nos anjos, mas não deu. Entendeu? Não precisa nem falar o resto, né? 25 andares com 22 anos? 25 andares. O que aconteceu com ela? Então, abençoados, a livre escolha, cada um tem a sua, na carne. Agora não põe Deus no meio, né? Tem gente que é muito santão, né? Mas por que Deus não impediu? Irmão, Deus não vive assim, irmão. Desculpa, Deus não vive atrás de pessoas que estão só fazendo cabeçada na vida. Está entendendo? Pegou essa? Você não pode jogar em Deus. Meu filho pegou a moto, foi dar uma volta e caiu, o ônibus passou em cima. Por que Deus... Não, você não pode viver assim, jogando tudo em Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Não é assim que funciona. Está claro? Não é assim que funciona, irmão. Tem gente que pensa, já até saí do meu assunto, tem gente que pensa que Deus... e fica jogando em Deus. Meu filho morreu, meu marido não sei o quê, minha mulher não sei o que lá, o ônibus caiu na ribanceira, viu lá o ônibus lá na Bahia? Caiu na ribanceira. Irmão, você não pode jogar tudo em Deus. O ônibus estava sem freio, na chuva escorregou, você não pode jogar tudo em Deus. Tem motorista bêbado, drogado, você não pode jogar tudo em Deus. Aqui em Santo André teve... Saí do meu assunto, mas só mais essa. Aqui em Santo André, o menino completou 18 anos. Olha que legal. Filho único, completou 18 anos. O que o pai fez? Deu uma moto para ele no dia do aniversário. O menino de 18 anos, jovem acha que não morre, né? Isso é mal do jovem, né? O jovem acha que ele não morre, o jovem acha que ele não erra, o jovem acha que nunca nada acontece com ele. Acontece só com os velhos. O velho é bobão, o velho é antigo, o velho é xarope. O jovem pensa assim. Aí ele fez 18 anos. A festa na casa dele, aqui perto, aqui, na Avenida Itamaraty, aqui no Jaçatuba. Perto do cemitério ali, indo para o Parque Erasmo. Fez 18 anos, o menino não sabia. O pai chegou lá com a moto, filho, a moto de presente. Comprou uma DT 200. Anda mais que, né? E deu para o menino, 18 anos. Na festa, todo mundo no quintal, comendo, bebendo. Aquela festa, o pai chegou com a moto, deu para o menino. O que o menino foi fazer? Dar uma volta, não é isso? Ele acabou de ganhar a moto, foi dar uma volta. O que aconteceu? Empinou a DT 200, empinou a moto, bateu de frente com o ônibus, não sobrou nada, morreu na hora.
No dia do aniversário. Eu não estou aqui tocando terror. Eu estou falando coisas que acontecem. E para você não ficar jogando tudo em Deus. Não, senão que está entendendo. Não é para você ficar jogando tudo em Deus. Ah, mas Deus não sabia. Irmão, não entra nessa área. Posso ouvir um amém? Diga bem forte. Não é assim que funcionam as coisas. Sai do meu assunto, só mais um minuto. As pessoas geralmente, 99%, são o quê? Inconsequentes. Não são? O ser humano não é inconsequente? As pessoas são inconsequentes. E coisas acontecem. Eu tenho uma mensagem no nosso canal no YouTube, procura depois. A fragilidade da vida. Já ouviu? A fragilidade da vida. Sabe o que isso quer dizer? Você está achando que apóstolo, profeta não morre só porque é profeta, porque é apóstolo? Se eu cair do 25º andar, irmão, pode ser um anjo Gabriel. É cair e morrer. Então não tem essa de ser profeta, de ser pastor, de ser apóstolo. Se cair do... Pastor, então o que você faz? Eu não vou lá nunca. Só se for de elevador. Eu não vou na beirinha nunca. Não tem quem faz eu ir na beirinha para tirar foto, para ver lá embaixo. Não tem quem faz eu ir. Então disso eu não vou morrer. Porque existe uma consequência se eu errar. Como a moça errou, ela tropeçou, pum, caiu lá embaixo. E aí, como é que faz? Agora vai jogar em Deus? Dá um sinal quem está entendendo o que eu estou falando, hein? Diga comigo, não é assim que funcionam as coisas. Está claro, abençoado? Muitas coisas que acontecem na Terra é consequência de erros humanos. O avião cai, navio afunda, o carro bate, o cara bebeu muito, estava chovendo, o pneu estava careca, o freio falhou, a direção está com folga. Muitas coisas que acontecem são erros humanos. E as pessoas morrem a família inteira, e aí? Aí vai falar, por que Deus... Diga mais uma vez, não é assim que funcionam as coisas. Pronto, falei. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Bom, uma das vantagens de ler a Bíblia e conhecer a Bíblia é que nós nos tornamos pessoas melhores. Pode ter certeza disso. Uma das vantagens, um dos benefícios de ler a Bíblia, de conhecer plenamente a Bíblia, nós nos tornamos pessoas conscientes. Paulo falava, seja sóbrio. Lembra Efésios 4? Sede sóbrios. Tessalonicenses, sede sóbrios. É o contrário de ébrio. Ébrio está inconsciente, porque bebeu, porque usou alguma coisa. Então, ele é ébrio. E o sóbrio? Sóbrio está consciente. Mas a mocinha estava consciente, mas errou. Ela não devia nunca ir na beirinha para tirar selfie dela. Nunca ela deveria. Alguém consegue entender isso? Ela não deveria nunca. Mas se meu filho for? Se ele for e não tropeçar, glória a Deus, né? Mas se ele for e tropeçar e errar, tem coisas na vida que não pode errar. Porque se errar, cai do 25º andar, irmão. Se errar, o que acontece? Morre ou não morre? Aí vai falar, por que Deus? Estão entendendo? Bom, 2 Pedro 2, deixa eu voltar no meu assunto. O assunto hoje é a profecia de Paulo que se cumpriu. Arrisco, Davis pode fazer um trailer aqui depois desse assunto aí, porque eu tive que sair do âmago da ministração. 2 Pedro 2, 1. Mas houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, o tema hoje, a profecia de Paulo que se cumpriu à risca. Olha o Pedro falando, haverá também. Na verdade, fala assim, Pedro, você é louco, como haverá também? Vamos orar para que não haja. Não é? Haverá também o quê? Haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E tem mais profecia. E muitos, profecia é verbo no futuro, muitos seguirão as suas dissoluções e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Nossa, isso não é bom não. Isso não é legal. Mas... E aí? Ele teve que falar. Você consegue entender isso? Não estou dando glória a Deus, não estou feliz, não estou contente, mas ele teve que falar. Pastor, ele falou, e aí? E que aconteceu 1 Timóteo capítulo 4. A profecia de Paulo que se cumpriu à risca. Paulo disse, eu sei que depois da minha partida entraram no meio de vós lobos cruéis, não pouparão um rebanho. Pastor, e aí? Ele falou que ia acontecer isso, mas ele morreu e você diz que se cumpriu a risca? Olha aqui. 1 Timóteo 4, versículo 1. Agora ele deixa claro
ele está falando por intermédio da revelação. Por quê? Porque ele usa o nome do Espírito Santo. Ó. 1 Timóteo 4,1. O Espírito Santo me diz que nos últimos tempos, lá vem profecia, alguns apostatarão da fé. Mais profecia, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ô Paulo, mas você não estava falando que pela graça sois salvos, abençoado em Cristo, anjo em meu favor, todas as coisas que o Paulo falou. Falei, mas eu também preciso falar esse outro lado que vocês não sabem ainda. O que, Paulo? Olha, quando eu fui arrebatado, Deus me revelou a graça e eu trouxe o apostolado. Quando Ele me revelou a graça, Ele também me revelou coisas que iriam acontecer. Diga comigo assim, ó, que dom que Paulo está usando? Vamos lá em 1 Coríntios 12. E deixa o Timóteo aberto. Deixa eu te dar uma aulinha aqui de alguns minutos sobre dons espirituais. 1 Coríntios 12, deixa o Timóteo aberto. Vamos achar aqui, ou procurar, qual dom que Paulo está usando. Diga, qual dom Paulo está usando? 1 Coríntios 12. Quem já achou? 1 Coríntios 12, versículo 7 em diante. Vamos procurar aqui qual dom que Paulo está usando. Por quê? Por que dom? Bom, já descobri que é um dom. Por quê? Porque como é que o único que sabe do futuro é só Deus. E como que ele está falando que entrarão e aparecer? Como é que ele está falando essas coisas? Como é que ele sabe dessas coisas? Só pode ser através de um dom. Então Paulo tinha um dom. Como é que ele sabia isso? Vamos ver que dom que ele tinha. 1 Timóteo 12, verso... 1 Coríntios 12, verso 7. Paulo falou, a manifestação do Espírito Santo, ela é dada, ela acontece com cada um diferente. É naquilo que é útil para cada um. Como assim, Paulo? Não, a um pelo Espírito Santo é dado para ele a palavra da sabedoria. Será que é esse dom que Paulo está usando? Vamos continuar lendo. Verso 8. A outro, pelo mesmo Espírito Santo, a palavra do conhecimento. A palavra da ciência é a palavra do conhecimento. Né? Verso 8. Um dado pelo Espírito Santo, palavra da sabedoria. O outro pelo Espírito Santo, palavra da ciência ou conhecimento. A outro pelo mesmo Espírito, fé. A outro pelo mesmo Espírito, dons de curar. Bom, não tem nada a ver com dons de curar, porque Paulo está falando que vai acontecer, o falso profeta vai entrar. Então não tem nada a ver com dons de curar. Então esse não é. Verso 9. A outro pelo mesmo Espírito, fé. Outro pelo mesmo Espírito, dons de curar. 10. A outro, operação de milagres. Não, milagre não é, porque está dizendo que o falso profeta ia aparecer. Então também não é milagre. A outro, versículo 10. Ó, a outro, profecia. Profecia, né? Porque ele entrarão no meio de vós. Então Paulo estava usando aqui o dom de profecia, verso 10. A outro, discernimento de espíritos, que encaixa bem com 1 Timóteo 4,1. Olha lá, ó. 1 Timóteo 4,1, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos à pregadalha, a espíritos enganadores e a ensinos, doutrinas de demônios. 1 Coríntios 12, 7. Então, o Paulo fala, você entendeu como que funciona? Entendi, Paulo. O que você entendeu, Marcos? Paulo, pelo que você falou, eu entendi, verso 7, que o Espírito Santo se manifesta em cada um de uma forma diferente, segundo a vontade dele. E o verso 8? Paulo, percebi no verso 8 que tem gente, um crente ou uma mulher, sei lá, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser quem for, que tenha o Espírito Santo. Eu entendi, Paulo, que com é dado para ele a palavra da sabedoria. Palavra da sabedoria. Para outra pessoa, Deus se manifesta com palavra do conhecimento, ou ciência. É isso aí. Também entendi, Paulo, que a outro, Deus se manifesta pelo mesmo Espírito Santo com fé, com dons de curar. Paulo fala, não, mas quando eu falei lá em Timóteo 4,1, não tem nada a ver com dons de curar. Não, entendi, Paulo, é verdade. Mas em Atos 20, não, também entendi, Paulo. Então, dons de curar não tem nada a ver, não é o dom que Paulo está usando. Está claro aí? Verso 10, operação de milagres também não é, porque ele disse que aparecerá falso profeta, então não tem a ver com milagre. Verso 10, milagre, profecia já está próximo, né?
Diga pela fé, tem dois dons que está próximo às profecias de Paulo. Diga, as revelações de Paulo. Alguém quer arriscar? Um já está claro, né? Porque no verso 10 ele falou a outro profecia. Então tem dois dons que se manifestou em Paulo que fez ele trazer essas revelações. Tem dois dons espirituais em evidência em Paulo, que fez ele trazer essas revelações proféticas. Entrarão no meio de vós lobos cruéis, Timóteo 4:1, espíritos enganadores. Então tem dois dons em evidência. O primeiro, verso 10, é profecia. E o outro? Então já são três, se for usar esse. Se for usar discernimento de espíritos, já são três. Palavra da ciência. Ou palavra do conhecimento. Ciência quer dizer conhecimento. Por que palavra do conhecimento? Já ensinei aqui. Está gravado no nosso canal. Sobre dons espirituais. Palavra do conhecimento é um dom do Espírito Santo. Ou uma manifestação do Espírito Santo. Que é um dom de revelação. Palavra do conhecimento, dom de revelação. Como palavra de sabedoria, dom de revelação. Como profecia, dom de revelação. Palavra de conhecimento é uma manifestação do Espírito Santo no crente, seja quem for, que é um dom de revelação, que revela parte, palavra do conhecimento, revela parte do conhecimento que só Deus tem. Por exemplo, quem é o único que, sendo onisciente, sabe do futuro? Quem é o único? Deus. Bom, se Deus é o único, como é que Paulo sabia também? Porque ele foi revelado. Então, se foi revelado, palavra da sabedoria e palavra do conhecimento é um dom de revelação. Porque ele foi revelado. Vocês estão meio tímidos, né? Mas tem que arriscar como que você aprender. Se você não arrisca, isso aí eu estou falando de domingo, princípios de prosperidade. Se você não investir 1.000, como é que você vai ganhar 3.000, 4, 5? Se você não investe, você só coloca R$1, 2, como é que você vai? É igual o jogo do bicho, só fica jogando de R$1, como é que você vai ganhar bastante? Se você não investir, como é que você vai ganhar, irmão? Se você investir R$1, o retorno é em cima de R$1. Então você tem que investir. Então, abençoado, meu assunto nem é Coríntios 12. Você não está percebendo que eu estou só colocando um acessório? Por ser profeta, mestre e apóstolo e pastor? Estou só colocando um acessório. O meu assunto está lá em Timóteo. Vai lá, vai Timóteo, vai. Entendeu? Amém? Não entendeu? Estuda mais depois. Timóteo 4:1. O Espírito Santo me disse. Alô, você não está percebendo que eu estou sendo como Paulo? Como se ele estivesse falando com vocês? Está percebendo isso? Eu estou interpretando como se ele estivesse aqui. Então, Timóteo 4:1, Paulo fala, olha, o Espírito Santo me falou que nos últimos tempos, alguns, a profecia, o verbo está no futuro, apostatar. Verbo apostatar significa literalmente afastar-se ou desviar-se. Do quê? Apostatar da fé, então é desviar da fé. Apostatar da fé é se afastar do quê? Da fé. Apostatar da fé. Apostatar é afastar, é desviar, é sair. Então, Timóteo 4:1, o Paulo está falando, olha, o Espírito Santo me falou que nos últimos tempos alguns vão se desviar, se afastar da fé e vão dar ouvidos. Nossa, Paulo, como você sabe disso? Nem aconteceu ainda. Era um dom de revelação. Palavra do conhecimento. Que Deus deu para ele. Que só Deus sabia. Por isso que é palavra do conhecimento. Palavra do conhecimento, diga comigo, palavra do conhecimento é um dom do Espírito Santo que revela, faz assim, ó, parte do conhecimento. Capricha, que só Deus tem, por ser onisciente. Quantos são oniscientes? Quantos? Só Deus. Oni significa uno, único. Né? Em italiano, uno. Né? Oni, uno. Oni, uno, onisciente, uno, o único que tem a ciência, onisciente, onisciência, onisciente, oniconhecimento, o único que tem todo conhecimento, só Deus, do passado, do presente e do futuro, por isso que só Deus é onisciente, mas Deus é bom, o que ele faz? Ele revela o quê? Parte do seu conhecimento, como fez a Paulo,
E aí Paulo escreveu, chegou até nós. E tem gente por aí que não acredita mais em dom do Espírito Santo, né? É um absurdo, né? Não é? Santa ignorância, né? Você viu a explicação que eu dei sobre dons do Espírito Santo? Eu estou falando sobre a palavra do conhecimento. Não vou nem entrar em línguas, em interpretação, que já falei, está tudo gravado. Timóteo 4:1. O Espírito Santo me falou que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Eles vão dar ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônio. Agora presta atenção. O tema hoje, a profecia, entre aspas, né? Coloquei não pode tirar ainda, Ivão. Deixou entre aspas, porque é literalmente entre aspas. Por quê? Por que entre aspas a profecia? Porque não é uma coisa legal. Legal é Malaquias 4:2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação. Isso é legal, isso é bonito, gostoso. Isaías 7, a virgem nascerá um filho dela e ele salvará. Isso é gostoso saber, é legal saber. Isaías 7:14. Isso é, né? Olha, nascerá, a virgem terá um filho e nascerá. Isso é gostoso, é legal, né? Isaías 45, o meu povo, salvarei o meu povo com eterna salvação. Isso é lindo, maravilhoso. Mas entrarão no meio de vós lobos cruéis? É legal saber isso, irmãos? Não, mas eu tenho que saber. Diga, eu tenho que estar consciente. Diga, ciente. A profecia de Paulo que se cumpriu à risca. Timóteo 4:1, olha aí, ó, sublinha aí, ó, espíritos enganadores. Tem gente que pensa que espíritos enganadores é um espírito que entra na igreja. Eu vim enganar. Diga, isso não são espíritos enganadores. Diga bem forte, o que são espíritos enganadores? Vou dar uma dica e vocês acertem. Se errar, eu taco o microfone daqui. Vou dar uma dica, hein? Diga de novo, o que são espíritos ministradores? Ó a dica, ó a dica. Ó a dica, ó. Hebreus 12:9 é a dica. Deus é o Pai dos espíritos. Quando diz que Deus é Pai dos espíritos, se refere a seres humanos, porque ele não está falando do espírito da vaca, porque a vaca não tem espírito. Está claro? Está claro? De novo, hein? Quem são os espíritos enganadores? A dica é Hebreus 12:9, que Deus é Pai dos espíritos. Logo, quando se refere a espíritos, se refere a seres humanos. Certo? E o que diz Timóteo 4:2? Quem são esses seres humanos? Quem são? São o quê? Verso 2 diz o quê? Hã? Então, verso 1, os espíritos enganadores, verso 2, são quem? Homens que falam mentiras, por isso que são enganadores. Onde você vai ouvir isso? Aonde você vai ouvir isso? Alô, Timóteo 4:2. Se homens, ou se tem homens que falam mentiras, se está falando mentira, está enganando, não está enganando? Verso 1, Paulo chama eles de espíritos enganadores, ou seja, homens que enganam. Verso 2, homens que falam mentiras. E o que tem a ver com a profecia de Paulo que se cumpriu a isso? O que tem a ver? É que você disse que a profecia de Paulo se cumpriu à risca. O que tem a ver? O que tem a ver? Você falou de espíritos enganadores, homens que falam mentiras. O que tem a ver? O que tem a ver? Nos nossos dias não está cheio de, entre aspas, igrejas enganando com sal, com arruda, com paninho, com toalhinha, com tijolinho, com ampolinha de óleo, com papelãozinho, com chavinha da vitória. Tem ou não tem? Faz assim, ó. Fala assim, ó. São os espíritos enganadores que Paulo diz para Timóteo. Verso 2. Fala assim, ó. São homens que falam mentiras. É porque um homem que te dá uma ampolinha de óleo,
dizendo que quando você passar o óleo, o demônio vai sair. Ele está mentindo. Ele está mentindo. Abra sua Bíblia no penúltimo livro da Bíblia, Judas, antes de Apocalipse, que aprendeu a graça com Paulo, tá? Se você não sabia. Judas, verso 6. Para os homens que estão por aí, em lugares que eles chamam de igrejas, dando ampolinha de óleo para você passar na cueca do marido. Teve um marido da Igreja do Sal? O marido não, teve uma mulher. A mulher estava na Igreja do Sal. O marido comprou uma cueca da Calvin Klein. Cueca cara, né? Não é essas cuecas que vendem na feira. 10 por 5. Comprou uma cueca Calvin Klein. Aí o que a mulher fez? Induzida por espíritos enganadores, que são homens que falam mentiras, o que ela fez? Levou a cueca da Calvin Klein lá, ungiram a cueca com óleo, manchou a cueca, né? Estragou a cueca. Eu fiquei sabendo depois. O marido não está sabendo de nada, né? A mulher levou lá, o bispo pegou e ungiu a cueca dele, da Calvin Klein, original cueca, ungiu com óleo, molhou lá com óleo. O marido não está sabendo de nada, então, quando vai pegar a cueca na gaveta, aquela mancha de óleo. Mulher, o que aconteceu com a minha cueca? Olha aqui, ó. Judas, verso 6. Leia na sua Bíblia. Alguém está mentindo. Ou a palavra de Deus, logo o próprio Deus, ou então os homens que falam mentiras, como diz 1 Timóteo 4,2. Alguém está mentindo. Diga bem forte, alguém está mentindo. Diga, alguém está enganando. Você tem que ter uma posição. Vamos ler Judas, verso 6. E aos anjos, Apocalipse 12, aqueles que foram expulsos e lançados na terra, né? É deles que está falando. Judas 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, vai guardar como? Se foram expulsos de lá. Não tem como ficar lá. Porque foram, Apocalipse 12, 3 e 4, foram lançados juntamente com a terça parte. Então não tem como ficar lá, não tem como guardar o principado, não tem como guardar o governo, o ministério, não tem como que foram lançados fora. Está claro? Judas 6. Sobre os anjos, ou seja, sobre os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, Deus, sublinha aí, ó, esse ele é Deus, sublinha, ele os tem reservado lá na igreja, olha, lá não está cheio de demônio? Não diz que é demônio? Diga, alguém está mentindo. Diga, alguém está enganando. É porque a palavra de Deus diz o quê? Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão. Mas se você for lá na igreja do Sal, tem demônio para cada 30, 50 demônio. Não é? Diga, alguém está enganando. Diga, alguém está mentindo. Letra A, será que Deus está enganando? Será que Deus está mentindo? Porque eu estou lendo a palavra dele. Eu estou lendo a palavra de Deus que diz, ele, Judas verso 6, ele quem? Deus, os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Está escrito aqui, está em prisões eternas. Como é que está lá, se está escrito na Bíblia que está em prisões eternas? Alguém está mentindo, alguém está enganando. Ou Deus está mentindo, ou Deus está enganando você através do que ele disse em Judas 6, ou então, 1 Timóteo 4,2. Homens hipócritas que falam mentiras porque têm a mente cauterizada pelo sistema. Paulo chama eles de espíritos enganadores. Quem está entendendo? Você tem que se posicionar. Diga, eu tenho que me posicionar. Diga, ou diante de Deus, ou diante dos homens. Os homens dizem que é demônio. Olha o demônio aqui, olha o demônio ali. Olha lá, o demônio está ali. Olha o demônio está aqui. Olha o demônio está lá. Os homens não falam isso? E o que Deus fala? Que estão presos em cadeias eternas, na escuridão. Você tem que se posicionar. Eu já estou bem posicionado há 30 anos. Eu estou posicionado.
Diante de Deus, é claro. Eu fico com o que está escrito. Eu não creio no que os meus olhos possam ver. Eu creio no que está escrito. Porque o que os meus olhos possam ver pode estar errado. Pode ser uma mentira, pode ser uma enganação. Mas o que está escrito não tem como ser mentira. O que está escrito não tem como ser enganação. Então eu fico com Deus e com a sua palavra. Eu. Colossenses capítulo 2. O Judas aprendeu com Paulo, daqui de Colossenses 2. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Colossenses 2, verso 15. O que tem a ver com a profecia de Paulo? Tem tudo a ver. Porque a profecia de Paulo diz que depois que ele morresse, ia entrar no meio do povo de Deus lobos cruéis que não poupariam o rebanho. E fazem de tudo para não poupar. Como diz Apocalipse 18. Vendem até almas de homens. Negociam, Apocalipse 18. Negociam até almas de homens. É literalmente o programa do Silvio Santos. Você sabe qual é o programa, né? Qual é o programa? Tudo por dinheiro, né, irmão? Que programa que vai ser? Namoro na TV? É literalmente o programa do Silvio Santos. É tudo por dinheiro. Negociam almas, vende saquinho de sal. Esses dias eu passei aqui na avenida, tinha umas 10 pessoas com... Eu pensei que eles estavam dançando a música do molejo. Porque nós indo embora, tinha umas 10 pessoas na rua. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Diga onde você vai. Vou varrendo, vou varrendo. Aí eu falei, o que está acontecendo aqui? Essas 10 pessoas aqui, cada um, de noite, 10h30, vassoura, e vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Aí eu falei, o que está acontecendo aí? Não, estamos tirando o mal aqui. Você está levando o mal para onde? Não, vamos colocar ele num saco. Aí coloca o mal dentro de um saco e dá para a pessoa levar. Levar para minha casa? Você é louco, meu. Olha a mente das pessoas. Olha a mente, hein? Olha a mente. Na rua, uns 10, 15... Ali na entradinha, ali na sua casa, uns 10, 15, 10h30. Eu falei, sabe que eles estão ouvindo música do molejo? Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Uns 10, 15... O que está acontecendo aí? Não, estamos tirando o mal. Todo o mal sai. E o que você vai fazer com esse mal? Não, a gente coloca dentro de um saco, amarra, e a pessoa leva para sua casa. Você levar o mal para minha casa, você é louco? É claro que eu estou brincando, né? Brincando de levar o mal para casa, mas eles fizeram isso aí, e fazem várias vezes. O que é isso aí? São pessoas instruídas por espíritos enganadores, abençoados. Colossenses 2,15, Paulo disse, e tendo, já aconteceu, já foi. Colossenses 2,15, e tendo despojado. O que é sublinha? Diga, despojado. Diga bem forte, despojado. O que é despojado? Tirado o poder. Despoder, despojar. Tirou o poder. Não tem mais. Mas estão dizendo que está entrando, está saindo, está pegando no pescoço, está entortando, está não sei o quê, está matando, está escrito que tirou o poder. De novo, alguém está mentindo e alguém está enganando. Ou Deus está mentindo em sua palavra e enganando quando ele diz que tirou o poder. Porque aqui diz que tirou o poder, mas lá tem poder. O que você quer? Eu vou matar, eu quero não sei o quê. Nossa, mas está escrito uma coisa, está aqui. Então, alguém está mentindo, alguém está enganando. Colossenses 2,15. E tendo despojado os principados e as potestades, os expôs ao desprezo publicamente. Quando foi isso? Irmão, isso foi mais de 2000 anos atrás, porque ele despejou publicamente, desprezou na cruz. Na cruz não foi semana passada, foi quando ele morreu na cruz e derramou sangue. Quanto tempo faz isso? Então quer dizer que já passou mais de 2000 anos que ele fez isso? E agora lá no Universal eles estão lá aparecendo, entrando, saindo. Alguém está mentindo, alguém está enganando. Mas não é só Universal. Não é só Universal, não. Os lobos cruéis de Atos 20, 29... tomou conta de São Paulo, do Brasil e da terra.
Ah, pastor, mas se o demônio chegar aqui... O demônio chegar aqui? Qual demônio que vai chegar aqui? Judas 6. Se eles estão presos em cadeias eternas na escuridão. Qual que vai chegar aqui? Por isso que já passou mais de 30 anos, você nunca viu essas palhaçadas aqui. Você nunca viu uma vez. Você nunca viu uma. Está claro ou não está claro? Colossenses 2,15. E tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo. Claro, tirou o poder deles. Desprezou eles publicamente. Desprezou. E deles triunfou. Você sabe o que é triunfou? Ou tem que pegar o dicionário Aurélio? No mínimo, triunfou, venceu. Triunfar, vencer. Conquistar, vitória. Triunfar, conquistar, vitória. Vencer. E deles triunfou aonde? Na cruz. Não foi semana passada que ele morreu na cruz. Faz mais de 2000 anos. Mas está dizendo que os demônios estão lá? Manifesta aqui agora, vai. Aparece aqui, vai manifestando aqui. Mas está escrito que ele despojou na cruz. Há mais de 2000 anos atrás. De novo, alguém está mentindo, alguém está enganando. E eu estou muito bem posicionado. Eu fico com Deus e com a sua palavra. E vou falar de novo. Eu acredito mais no que está escrito. Presta atenção no que eu vou falar, hein? Vou falar bem devagarzinho. Eu acredito mais no que está escrito do que no que os meus olhos possam ver. E no que os meus ouvidos possam ouvir. Eu acredito mais no que está escrito. Por quê? Porque o que os meus olhos possam ver, pode estar vendo coisa errada. O que os meus ouvidos possam ouvir, pode estar ouvindo coisa errada. Mas o que está escrito, que saiu da palavra da boca de Deus, não tem como estar errado. Então eu acredito mais no que está escrito do que no que os meus olhos possam ver. Mas você não viu? Mas eu creio mais na Bíblia. Mas você não ouviu? Mas eu creio mais na Bíblia, na palavra de Deus. Está claro ou não está claro? Profecia de Paulo que se cumpriu à risca, hein? De novo, 2 Pedro capítulo 2, volta lá no Pedro. Eu vou falar a verdade logo, vai. O que eu vim falar aqui hoje, a maioria das igrejas estão sendo guiadas por espíritos enganadores. Quem são os espíritos enganadores? 1 Timóteo 4, verso 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Porque se o seu pastor fala que você ainda é um pecador, ele está falando mentira. Porque Romanos 8:1 na Bíblia dele diz que nenhuma condenação há em você. Como é que tem pecado se não há condenação? Se o seu pastor, bispo, seja quem for, fala que você é um pecador diante de Deus, ele está falando mentira. Porque Romanos 4, verso 25, na Bíblia dele diz que Jesus morreu pelos pecados e ressuscitou para a sua justificação. Romanos 5, verso 1, diz que você está justificado diante de Deus. Então como é que ele pode falar que você é um pecador se você está justificado diante de Deus? Então você não é mais. Porque se você devia 50 e alguém pagou 50, quanto que você deve? Nada. Então se você não deve nada, ninguém pode te cobrar. Ou seja, se Jesus morreu pelos seus pecados e você está justificado, como que o pastor pode falar que você é um pecador? Se você foi justificado. Então é um espírito enganador. Porque ele está falando mentiras. Dá um sinal que está entendendo. E não está cheio. A maioria das igrejas... Bom você escrever essa frase. Bom você escrever. A maioria das igrejas, que é a porta larga que Jesus disse em Mateus 7, a maioria das igrejas fazem parte de um sistema religioso. Tipo de um acordo religioso. Acordo mais ou menos assim, ó. Olha, não vamos falar isso não, porque se nós falarmos isso, aí nós vamos ter que tirar o batismo, aí vai ter, então não fala isso. É um acordo que eles fizeram. Às escondidas do povo. O povo não sabe. Então o povo vai para o culto, pega a Bíblia e tal. Quando chega lá, já foi feito um acordo na liderança
de não ler certos textos. Você não está percebendo que você está na igreja evangélica faz tantos anos e eles nunca leram nenhuma vez Hebreus 2, verso 14? Você não está percebendo, irmão? Será que você... Não, fala sério. Você não está... Eu estou até te ajudando. Você não tá... Quantos anos você está na igreja lá, evangélica? Quantos anos? Em qual que você está? Em qual que você está? Eu estou te ajudando. Quanto tempo você está lá? 5 anos? 10? 20 anos que você está lá? Você já nasceu lá? Você não está percebendo, irmão? Eles nunca leram, em 20 anos, nunca leu Hebreus 2,14. Por que não lê? Porque as igrejas evangélicas, 99%, 98% no mínimo, fazem parte de um sistema religioso, de um acordo religioso. Quem está entendendo? Segundo, nós não fazemos parte desse sistema. Por isso que é uma frase que eu tenho aqui há 30 anos. Ó. Se estiver escrito, eu creio. Como assim, pastor, se estiver escrito? Ó, Romanos 6,3. Está escrito que eu fui batizado em Cristo, na sua morte, quando ele morreu na cruz. Efésios 4,5. Diz que há um só batismo. Então, estou citando 2 textos. Ó. Efésios 4,5. Há um só batismo. Romanos 6,3. Eu já fui batizado. Terceiro texto, João 19,30. Jesus disse, tudo já está consumado. Então essa é a verdade. 3 textos, 3 textos. Romanos 6,3. Fomos batizados em Cristo. Não é batismo em águas que os evangélicos apresentam por aí. Nem de batistério, nem de rio, nem no Jordão, nem em lugar nenhum. Batismo em águas não serve para nada, não te ajuda. E você já batizou? Não te ajudou em nada. Nem melhorou, nem piorou. Talvez trouxe condenação. Talvez traz condenação. Agora você que batizou, então eles colocam condenação. Mas ajudar diante de Deus? Você não pode pensar que batismo em águas te ajudou ou te deu a salvação. Se o batismo em águas te deu a salvação, então por que Jesus morreu na cruz? Porque o João Batista já fazia batismo em águas antes de Jesus morrer na cruz. Ou não é isso? Mateus capítulo 3. Se o batismo em água salva, por que Jesus morreu na cruz? O João Batista já fazia. Ele precisava morrer na cruz? Claro que não. É só continuar batizando. E por que o João Batista parou de batizar? Porque não salva ninguém. O João Batista disse, ele te batizará com outro batismo. Eu te batizo com água, mas ele te batizará com o Espírito Santo, que é o batismo verdadeiro. Batismo no interior, no espírito, não é na carne. Batismo de batistério é só para carne. Batismo no rio é só para carne. Ah, mas eu batei no Rio Jordão. É só para carne, só por fora. O batismo em Cristo foi por dentro, foi no espírito. É a salvação. A salvação não é na carne. A carne vai morrer, vai para o cemitério. O que é salvo é o espírito. Está claro? O espírito que é salvo. Está claro ou não está claro? Então, 3 textos, Romanos 6,3. Fomos batizados em Cristo. Nós já fomos. Não é que vamos ser, quem sabe, talvez um dia, se for bonzinho. Não, nós já fomos. O verbo está no passado. Veja na sua Bíblia, Romanos 6,3. Nós já fomos batizados em Cristo. É o primeiro texto. O segundo, Efésios 4,5. Há um só batismo. Já leu Efésios 4,5? Um só Senhor, um só batismo, um só. Então, se há um só batismo, Efésios 4,5, e já fomos batizados, Romanos 6,3, terceiro texto, João 19,30. Então, tudo já está consumado, porque há um só batismo e eu já fui batizado. Então, um só batismo, eu já fui batizado, já está consumado. Então, pela graça, eu sou... Está claro ou não está claro? Quem que não entende isso? Quem que não entende isso? Diga, levante um dedo. Diga, Efésios 4,5. Diga, há um só batismo. Diga, Romanos 6,3. Já fomos batizados. Diga, João 19,30. Tudo já está consumado. Diga, Efésios 2,8. Faz assim, se há um só batismo. Diga, se eu já fui batizado. Se tudo já está consumado. Diga, Efésios 2,8.
Então, pela graça, sou salvo. Quem que não entende isso? Quem que não entende? Quem que não entende? Então, não é uma questão de não entender. É uma questão que o sistema escondeu isso de vocês, povo evangélico. Quem está entendendo? Por isso que a quadrangular não entende, a batista não entende, a presbiteriana não entende, a assembleia não entende por quê? Porque são assuntos que nunca falaram. Ou estou mentindo, não existe Romanos 6,3? Não existe Efésios 4,5? Eu que estou inventando? Não existe João 19,30? Não existe Efésios 2,8? É uma mentira minha? Eu estou inventando da minha cabeça? Quer que fale de novo? Efésios 4,5, confere na sua Bíblia. É só você conferir. Efésios 4,5, Romanos 6,3, João 19,30, Efésios 2,8. Qual Bíblia que não tem esses 4 versículos? Mas são 4 versículos que os evangélicos, muitos já nasceram e morreram sem saber. Porque o sistema não falou, não fala, não prega, não explica, não ensina. É ou não é verdade? Então vocês são bem-aventurados, porque Romanos 9,33 diz: quem nele crer não será confundido. É vocês. É você que crê. Terminando aqui, vamos terminar, tem mais alguns minutos. Aqui, ó. 2 a Pedro, vamos lá. É o texto que eu ia ler. 2 a Pedro 2. O assunto hoje, a profecia de Paulo que se cumpriu, arrisca por quê? Porque os lobos cruéis já entraram no meio de nós. Entrou ou não entrou? Quando dizem no meio de nós, não é no meio do MGA. No meio do povo de Deus. Entrou ou não entrou? O 1 Timóteo 4,1, os espíritos enganadores, que são homens que falam o quê? Mentira. Entrou ou não entrou? Eles não mexem para o povo de Deus? Uns dão estátua para levar na rua. Ó, leva essa estátua aqui, ó. Vamos levar ela na rua. Então uns levam a estátua. O outro fala assim, ó, você fala com ela, você pede para ela, tá? Pede para ela. Então, Jeremias 10, né? Tem gente que parece que nunca leu Jeremias 10. O homem vai num bosque, alô, Jeremias capítulo 10. O homem vai num bosque, na floresta, corta uma árvore, tem 500 árvores. Ele vai lá e vê assim, deixa eu ver com qual que eu vou falar depois. Aí ele, essa aqui não, essa aqui está muito magrinha, deixa eu ver com qual que depois eu vou falar com ela. Eu vou falar como depois, hein? Peraí que eu estou vendo com qual que eu vou falar depois. Jeremias 10. Aí ele vai na floresta com um machado, e ele vê, escolhe uma árvore e madeira! Bah! Aí o homem vai lá e pega a árvore e tal, e leva para a oficina e começa a esculpir, e pega o formão, e depois lixa, e faz a mão, faz a boquinha, e faz assim. Aí depois ele pega e fala com ela: ó, você pode me ajudar porque meu filho morreu, eu estou desempregado. Tá. Mas estava esses dias, estava na floresta a árvore. Você nunca leu Jeremias capítulo 10? Que texto que eu falei? Você nunca leu Jeremias capítulo 10? Sério mesmo que você nunca leu? Agora você vai ler, né? Que é brincadeira, né? É brincadeira você pegar e estar falando com... A semana passada era uma árvore que estava lá na floresta. E agora você está falando com ela só porque lixou e pintou? Não acredito que você está fazendo isso. Semana passada era uma árvore que estava lá. Mas quem está cego não enxerga. Por isso que Paulo orou para que tivéssemos olhos iluminados. Graças a Deus nós temos. 2 a Pedro 2. Olha lá. 2 a Pedro 2, 4. A profecia de Paulo que se cumpriu à risca. E o Pedro já tinha entendido isso. 2 a Pedro 2, 4. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram. Pecaram quando? Em Apocalipse 12. Está claro ou não está claro? É disso que ele está falando. 2 Pedro 2, 4. Se Deus... Quem? Está vendo? Você sabe quem é Deus, né? Soberano, Senhor e tal. Se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo lançados aonde? No inferno. Não está escrito? Mas tem gente que tenta mudar a Bíblia, né?
Tem gente que lê laranja, mas ele fala assim, não, laranja aqui quer dizer banana. Então por que está escrito banana? Tem gente que é triste, é difícil, tem alguns aí que é difícil. 1 Tessalonicenses 4, Paulo disse, o mesmo Senhor descerá nas nuvens. Tem gente que fala, não é nuvens não. Então desculpa aí, é elevador, né? Tá. As pessoas mudam. Por quê e para quê? Para forçar uma interpretação que ele crê. E por que tem que forçar? Para você crer também. Não no que está escrito, mas no modo que ele crê, ou vê, ou pensa. Você entendeu a explicação? Bem racional, né? Então, isso também é ser espírito enganador. Por quê? Porque ele te induz a não crer no que está escrito, mas a crer no modo que ele pensa que é. Pegou? Vou falar de novo. Os espíritos enganadores, que na verdade são homens, 1 Timóteo 4,2, homens hipócritas que falam mentiras. Pregadores, né? Quem que é homem hipócrita? É o macumbeiro? Nem Bíblia não usa. Está claro que são pregadores. Está claro ou não está claro? Não está claríssimo? Então o que eles fazem? Eles induzem. A Universal faz muito isso, mas não é só a Universal. A Universal é uma das mães que faz isso. Tem muitas mães que enganam seus filhos. Lá, por exemplo, eles nem gostam que se lê a Bíblia. Eles não gostam. Se eles souberem que você está lendo a Bíblia em casa, que você está estudando, está lendo muita Bíblia, você vai tomar uma bronca deles. Eles não querem que você... Por quê? Porque você pode achar coisas aí que eles não falam lá, tipo Gálatas 5, verso 1, que Cristo já te libertou. E ele falou que você tem que ir lá sexta-feira para a campanha de libertação, e você leu em casa Gálatas 5, que Cristo te libertou, aí você vai falar com ele, é claro que ele não vai gostar. Está claro ou não está claro? Eu sei o que eu estou falando. Então o espírito enganador, ele vai te induzir. O espírito enganador diz respeito a um pregador, está claro isso? Ele vai querer te induzir a você pensar do jeito que ele pensa, a você crer do jeito que ele crê. E na maioria das vezes o jeito que ele pensa e crê não é o jeito que está escrito. E o que Jesus diz? Quem crê em mim, como diz a Escritura. Ou seja, você não pode mudar. Porque se nuvens, em Tessalonicenses 4, não quer dizer nuvens, então será que salvo, de Efésios 2,8, quer dizer salvo? E aí? Pela graça sois salvos. Será então que eu não sou salvo? Está dizendo que eu sou, mas não sou? Você está percebendo o que é manipulação? De propósito estou fazendo isso aí. Para você pensar e aprender de fato, de verdade, a crer em Deus e em sua palavra. Posso ouvir um amém? Aprender a crer em Deus e na sua palavra. Sem indução humana. O que eu falei? Sem manipulação humana. O que eu falei? Você tem uma Bíblia. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Se você tem uma Bíblia, que é o manual do céu para andar na terra, pegou? A Bíblia é o manual do céu para você andar na terra. Você tem uma Bíblia, você tem o Espírito Santo dentro de você. Desculpe, irmão. Vai ser enganado só quem quer. Por isso Romanos 9,33. Quem nele crer não será confundido. Porque você está crendo nele e no que está escrito. Como é que você vai ser confundido? Vamos terminar aqui com 2 Pedro 2,4. 2 Pedro 2,4. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo lançados no inferno, igual Judas disse, os entregou às cadeias da escuridão. Não está igual o Judas falou? Ficando reservados, presos, guardados para o juízo. Será que tem gente que está soltando eles? E eles estão indo tudo lá para o Universal, porque aqui não veio nenhum. Quer dizer que eles estão presos em cadeias eternas. Será que tem alguém que vai lá e solta? Você não está percebendo que estão mentindo e enganando? Diga, por que eles fazem isso? Tem caneta aí? Porque mentindo e enganando, conseguem manipular a sua mente. Como é que vai manipular a mente de uma pessoa adulta?
Quanto que é 1 mais 1? 5. Quanto que é 1 mais 1? 2. Mas mentindo e enganando, consegue manipular a mente. Estão entendendo? Fazendo isso, enganando as pessoas, Paulo os chamou de espíritos enganadores. Quem está entendendo? Que são homens que falam. Está claro ou não está claro? Digo obrigado, Espírito Santo. Você quer mais enganador que um pastor evangélico lê Efésios 2:8? Vamos ler Efésios 2:8 para terminar. Vamos terminar em 1 minuto com Efésios 2:8. Eu não vou citar, não, vou ler. Eu vou ler. Você quer mais espírito enganador que um pastor, e eu já vi vários, se dizem pastores da igreja tal, e o pastor da igreja tal, e o pastor... Você quer mais espírito enganador que um pastor lê, quando você mostra para ele Efésios 2:8, que diz, literalmente diz, Efésios 2:8, ó, se quiser puxar o zoom, ó, Efésios 2:8, pois é pela graça que talvez sereis salvos. Não é isso que está escrito? Puxa o zoom aí, ó. Efésios 2:8, pois é pela graça que sois salvos. Como? Por meio da fé. E isto o quê? Língua portuguesa, isto o quê? Ser salvo pela graça? Isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Então, o que eu estou entendendo aqui? Que a salvação é pela graça, por meio da fé, ou seja, crendo que você é salvo pela graça, e isso não vem das minhas atitudes, isso é um dom de Deus, ele quis me salvar. Você quer mais enganador que você mostrar isso para um pastor e ele falar que não é bem assim? Não é um homem hipócrita? Você mostrar na Bíblia, Efésios 2:8, lê devagarzinho, e ele falar que não é bem assim? Você quer mais hipocrisia que é? E por que ele fala que não é bem assim? Porque ele é compromissado com o sistema, e não com Deus e com a sua palavra. Está percebendo a diferença? O meu compromisso é com Deus e com a palavra de Deus que não pode mudar. E é assim que se conhece o homem de Deus. E o homem que não é de Deus? Ele está com a Bíblia na mão, ele fala de Deus, mas quando você mostra a verdade, ele fala, não, nós temos que estudar mais sobre isso aí, não é bem assim. Mas como que não é bem assim? Está escrito assim. Então ele tenta te enrolar. Por isso que Paulo chama de espíritos enganadores. Quem está entendendo? E, se é que eu posso dizer infelizmente, porque era uma profecia que tinha aqui, se cumprir, se é que eu posso falar infelizmente, né? Estão no nosso meio. Não no nosso ministério Graça e Apostolado. No nosso meio, no meio do povo de Deus. Por isso que Jesus falava, ó, quem tem ouvidos para ouvir, porque Jesus disse em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Qual que é a voz dele? A palavra dele. Ó. A voz só sai através de uma palavra. Se eu ficar quieto aqui, você vai ouvir minha voz? Ó. Cadê a minha voz? Eu não falei nenhuma palavra. Mas se eu falar, você é um abençoado. Quando eu falo uma palavra, sai a minha voz. Quando você lê a palavra, pela graça você é salvo, essa é a voz dele. Ele falou o quê? Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Está claro ou não está claro? Sua melhor salva de palmas ao Senhor. Graça e paz por essa noite. Que os anjos de Deus estejam em seu favor. E eu oro para que Deus te dê entendimento do que está escrito. Se você me acompanhar no meu ministério, já vai para 32 anos, se você acompanhar, quando eu pregar, veja na sua Bíblia. Quando eu ensinar, veja na sua Bíblia. Quando eu citar, se você me acompanhar, você vai ver que eu sou eximiamente bíblico. Mas, irmão, é o que está escrito, irmão. Mas se é assim, então, irmão, está escrito assim. Romanos 8:30, aos que predestinou a esse, está escrito assim, não posso mudar, está claro? Se você me acompanhar, você vai perceber que eu sou eximiamente bíblico, por isso que eu falo, já vai para 32 anos, se tiver escrito, eu creio. Quem recebe? Mais palmas ao Espírito Santo por essa noite, graça e paz, e até domingo pela fé, até domingo 6 horas pela fé, graça e paz.